lá é diferente, a procura é diferente. Agora, essa falta de uma política de integração de áreas para estacionamento de automóveis, ela poderia vir desde que você tivesse resolvido a integração de ônibus, de bicicleta em todas as estações de metrô e trem. Então, resolveu essa questão do transporte coletivo sob pneus, integrado com o trilho, sob pneus vale motorizado e não motorizado, né? Aí você vê se tem áreas remanescentes e aí faz a integração para que as pessoas pudessem parar o carro e pegar o metrô. O problema é que em muitas áreas dessa, a pessoa vai estacionar o carro não para pegar o metrô, porque ela trabalha na torre de escritório em frente. Então isso gera um viés de uso, é complicado, você não tem como monitorar e controlar isso aí, né? Eu só queria terminar de responder o que ele perguntou do código. Por que o CTB não deu certo ainda no país no sentido de redução de acidentes? Primeiro, a questão do contingenciamento do dinheiro das multas que deveria ir para a questão de fiscalização e educação. Isso, para mim, é um crime lesa pátria, porque você está autorizando a morte no trânsito, segurando dinheiro no cofre. Segunda questão. Em nome do superávit fiscal? Pelo amor de Deus, isso aí não tem nome para definir. Deixa eu só te falar uma coisa. Quem foi, aqui nós temos 3 ex-prefeitos, né? 5%, quando você faz, eu fiz municipalização de trânsito lá, 5% do que você arrecada em multa vai para o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. Que é o FUNSET. Que é o FUNSET. E agora, no Contas Abertas, acabamos de tirar, só 2% foi aplicado ano passado. 98% ficou contingenciado, né? Então é melhor deixar esse dinheiro com os municípios, então. O município vai aproveitar muito mais. Com certeza. Porque todo alto multa em qualquer um dos municípios brasileiros, 5% do valor é recolhido para o FUNSET todo mês. Isso é penalidade de pessoas que eu já vi muitos prefeitos sendo penalizados pelo Tribunal de Contas por ter esquecido de recolher um mês ou outro. Quer dizer, então existe uma cobrança. Se esse dinheiro tivesse uma aplicação positiva lá, com resultado mensurável, né, que é o que eu quero responder para ele. Por que o código não deu certo ainda no país? Enquanto eu não encarar o Código de Trânsito como algo técnico, estatístico e científico, né, como uma indústria, como é que uma indústria que produz 1 milhão de parafusos por mês, ela controla a qualidade? Ela olha um por um? É lógico que não. Tem normas da BNT, eu estudei todas as normas que controlam processo industrial, desenvolvi uma metodologia que eu chamo de fiscalização aleatória. Essa metodologia foi aprovada pela Abramet, a gente chegou a tentar fazer um teste aí, não deu certo, na área rodoviária, enfim. Mas é uma metodologia que pressupõe que toda a cidade seja monitorada por sorteio aleatório de todos os cruzamentos, com pare e com semáforo. Porque cruzamento com pare também mata a gente, as pessoas que não param no pare. Então, se você implanta um sistema desse, você, com a mesma equipe que você tem, vamos supor que a sua cidade tenha 30 agentes de trânsito e tenha 200 cruzamentos, eu monto isso aí em meia hora, a metodologia está pronta, monto as planilhas e te entrego, olha, está aqui, sorteio de 1 ano para trabalhar com 15 agentes para fiscalizar toda a sua cidade, que a cada 15 ou 20 dias esse agente irá, em algum período do dia, em algum dia da semana, tudo por sorteio randômico, ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão. E aí você passaria a ter um controle de qualidade. O que vai transparecer para a sociedade em termos psicológicos? Falo, nossa, eu passo ali há 20 anos, nunca vi um agente, será que clonaram os agentes? Então, o princípio era esse. Eles se multiplicam artificialmente? Isso. Mas aí não vão falar também, culpar o prefeito? Eu não sou prefeito, nunca fui prefeito, mas assim, e a indústria da multa? Vão falar que... A indústria da multa... mas só que tem uma coisa, a indústria da multa só existe se você for um mau cidadão. Se você andar direitinho na linha, não existe indústria da multa para mim. Eu prefiro ver você multado do que morto ou mutilado. Esse é o meu conceito. É conceito de segurança isso. Sim, é conceito diferente. De segurança. Você tem... nós temos agente de trânsito que é agente de trânsito. Está lá para educar e fiscalizar. Educar e fiscalizar. Você tem o agente. Mas o que mais se vê, deputado, é gente multando. É diferente. As pessoas vêm em São Paulo multam. As pessoas têm que entender, Jorge, que só vai tomar multa quem cometeu uma infração de trânsito. Nós temos que parar com essa. Isso aí é nós temos que parar com isso no Brasil. Se você tem que andar 80 é 80, se vai andar 60 é 60. Se a conversão é proibida à esquerda, é proibido. Só vai ser autuado quem tiver uma infração. Jorge. E você não tem nenhum acidente que não houve uma infração de trânsito antes.
Como você colocou, eu só trabalho com números. A pesquisa que eu fiz para a Abramet em 2007, acompanhando esses veículos aqui em São Paulo, nós anotamos as placas de todos, depois cruzamos com o banco de dados da SV das multas de 1 ano e comparamos com 5 minutos de observação. As multas de 1 ano não tinham nada a ver com as infrações que a gente observou em 5 minutos, nem em termos quantitativos, nem qualitativos. Aí eu expandi essa amostra e cheguei no número catastrófico. A CET aqui em São Paulo multa 1 a cada 17 mil das infrações que nós cometemos por ano. Cada motorista em São Paulo, é para rir e para chorar, comete em média 17 mil infrações por ano. É 30 por hora. Se ele roda 2, 3 horas por dia, é só fazer a conta pelo número de dias do ano. Cada motorista? Cada motorista. Não é possível. Opa, é minha tese de doutorado se eu fosse defendê-la hoje. Então não existe uma indústria de multa, existe uma indústria de infrações de trânsito. Eu não posso falar o nome de uma emissora, mas ela abriu o principal jornal dela, questionou a minha pesquisa, foi a campo, comprovou e abriu esse jornal com os dados da pesquisa. Bastam 8 minutos para o motorista atingir 20 pontos na cidade de São Paulo. Deputado Marco Aurélio. Acredite quem quiser. Bom, aqui na Assembleia eu lancei a Frente Parlamentar de Acessibilidade e Mobilidade Urbana. Inclusive quero cumprimentar e agradecer aos deputados, que são 20 deputados que estão à frente. E na frente parlamentar a gente viu grandes desafios para o pedestre, né? Quer dizer, você tem obstáculos na calçada, é orelhão, é poste colocado devidamente, alguma manutenção que não é bem sinalizada, ou seja, as pessoas com deficiência me parece que sofrem dobro, né? Por toda essa questão. Eu queria aproveitar, que eu acho que a última pergunta minha, colocar 2 perguntas. Uma que você abordasse essa questão das pessoas com deficiência, né? E a outra é o seguinte, né? Quando eu estou em Jacareí, eu quero vir para São Paulo. Eu vou de ônibus, né? Porque vamos de carro para colaborar. Só que comigo vem minha esposa e vem meu irmão. Você faz a conta? Desanima. Mais caro. Desanima. Quer dizer, tem esse problema também, essa equação do custo do transporte coletivo com o custo do transporte com o veículo, ou do veículo realmente, do ponto de vista econômico, e aí a pessoa soma isso ao conforto e tal, ela opta pelos veículos. Então são duas questões. Pessoas com deficiência nas ruas, das calçadas, e essa questão econômica de não uso do transporte coletivo por não ser viável economicamente. A questão de mobilidade das pessoas que têm algum tipo de dificuldade para a locomoção é complicado, porque você não tem, primeiro, um padrão de calçada, segundo, fiscalização, você abriu um buraco na frente da sua casa e não tampou. E o poder público fica passivamente esperando que alguém denuncie. Quando, num processo industrial de qualidade, tem que ter uma equipe de campo permanente que vá lá e faça levantamento e cobre do munícipe, seja pessoa física ou jurídica, e fala, ó, você tem 15 dias ou uma semana para arrumar. Ah, eu não tenho dinheiro. Bom, então é o seguinte, nós vamos mandar a equipe própria amanhã, vai arrumar e vem embutido no IPTU do ano que vem. Tudo bem? Tudo bem, acho que é uma medida saudável. Às vezes a pessoa é uma senhora de idade, eu vejo pela minha mãe, que tem 92 anos. Se alguém for lá, eu que tenho que resolver o problema, ela não vai mais articular isso aí. Então, às vezes, a prefeitura tem que chegar e falar, o senhor tem como resolver? Não, não tem. Então, a gente vai arrumar e o senhor vai pagar isso em 5 anos, diluído no IPTU um pouquinho, o senhor não vai nem perceber. Tá bom? Então tá bom. Né? É questão de rampa, degraus em locais que não podia. Por exemplo, eu vejo hoje sobrados novos serem aprovados em São Paulo, ainda com a solução da rampa feita na calçada e não do alinhamento para dentro. Prédios novos, quer dizer, isso é um crime contra o pedestre. Você vê que um carrinho de bebê, ou pessoa que está com cadeira de roda, ou mesmo alguém que está com bengala... Deficiente visual? Não, deficiente visual... Dançou. Né? E tem mais, a questão de dificuldade de mobilidade, tanto para idoso quanto uma pessoa que quebrou a perna, pode até ser um jovem, por isso que os tempos de semáforos teriam que ter uma velocidade, no máximo, prevista para o pedestre, entre 60 a 70 centímetros por segundo. Aqui em São Paulo é adotado 1,1 a 1,2 metros por segundo, o que é uma velocidade de um atleta, de uma pessoa jovem, saudável. Para dimensionar, uma rua de 10 metros, a CT vai lá, divide 10 por 1,2 e deixa 8 segundos, 9 segundos. É cronometrado, não tem nem um segundo de esmola. E agora eles estão diminuindo o verde e botando mais vermelho piscante. Que eu, particularmente, sou contra. Eu acho que aí você está colocando o pedestre numa situação de risco, porque o que eu tenho observado, até com motorista às vezes, é o seguinte: moto e motorista da primeira fila, vê o bonequinho começar a piscar, ele já engata a primeira, já está acelerando, já está invadindo em cima da faixa.
Então, eu não vai ter mais gente correndo, embora a medida seja exatamente para o contrário. Eu acho que é um contrassenso. Deputado Beto Trícoli. Explorando um pouco mais essa questão do planejamento, que quando a gente citou lá o Código de Trânsito Brasileiro e agora a Lei de Mobilidade, fazendo um paralelo, quando se estabeleceu, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e quase que acho que nós três aqui, acho que fomos a primeira geração de prefeitos que teve que aplicar a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz? Ela diz o seguinte, quer dizer, se você não cuidar bem do dinheiro e não der transparência e não gastar proporcionalmente, você pode perder o mandato, você pode comprometer o seu patrimônio e pode ir preso. Né? Mas antes já não podia roubar, já não podia desviar dinheiro, já não podia fazer. O que faltava era penalidade, era eficiência e a efetividade na punição daquela legislação, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio e foi definitiva, inclusive, para estabilizar o país. Balizador, né? Para estabilizar o país, para diminuir drasticamente a dívida pública, enfim. Agora, o Código de Trânsito, ele é desrespeitado pelos municípios, não é exigido efetivamente para o cumprimento, para as municipalidades. Aqui são 3 prefeitos, ex-prefeitos, que cumprimos a implantação do Código, não é? E agora, com a Lei de Mobilidade, eu percebo que não há um capítulo que seja efetivo na questão da punição dos governantes e dos mesmos técnicos que ocupam os departamentos ou as secretarias de trânsito, de que eles sejam efetivamente obrigados a fazer política em prol da mobilidade, do pedestre, né? E dos que têm, do que a lei preconiza. Essa hierarquia não está definida claramente. Até porque parece que há uma certa... Eu vejo também assim... Se mistura trânsito com transporte. E é uma política de desenvolvimento urbano. Ela tem que integrar a política de desenvolvimento urbano. É complicado você pensar só em acessibilidade sem pensar em habitação, sem pensar em saneamento, em estruturação viária. Então, na verdade, há uma necessidade, talvez, de se estabelecer penalidades para aqueles governantes que não articulam as políticas públicas. Eu tenho uma ideia sobre isso. Para que elas tenham efetividade. Eu tenho uma ideia que, inclusive, eu já apresentei no SEDAT, que é um conselho estadual que eu participo, lá no Palácio do Morumbi, que se reúne mensalmente, que é o seguinte: você mata quantas pessoas por ano na sua cidade? Ou quantas pessoas são vitimadas no trânsito? Eu tenho 100 acidentados e 10 mortos por ano. Não importa a cidade, é um fictício. Tá bom. Então, o seu patamar de partida é esse. A partir do ano que vem, para cada pessoa não morta, você vai receber X reais de verba para continuar investindo a mais. Passou de 10 para 11, nós vamos tirando o dinheiro seu. Seria uma contrapartida puramente, estou falando materialista, mas é mexer na grana do município, e isso teria que ser divulgado para a sociedade para que houvesse compromisso de todo mundo envolvido, do prefeito, do secretário de transporte, do diretor de trânsito, do engenheiro, a polícia militar. Por exemplo, você falou hoje de não cumprir o código. Você sabe quem são os maiores infratores desse país depois da motocicleta no trânsito? A polícia militar. Isso, eu já falei isso para coronel, as salas fechadas. Ele falou, esconde isso. Eu falei, não vou esconder. Pesquisa que eu fiz, isso eu já apresentei para a polícia militar. Eles não dão seta, eles não usam o cinto de segurança, mas eles estão sempre em captura. Eu falei, coronel, Kombi, caminhão da polícia militar, corre atrás de bandido? O senhor me desculpe, não dá seta, dirigir com o braço de fora, isso tudo passa para a sociedade uma imagem horrível. Então, acho que a minha sugestão é essa, quer dizer, você ter um vínculo com os prefeitos de que ele receba mais ou menos dinheiro em função de efetividade no cumprimento da década que começou 11 de maio de 2011 e vai até 2020 para reduzir metade do número de mortes, e o Brasil assinou na ONU isso. Horácio, eu já estou inaugurando aqui uma rodada de breves perguntas, breves respostas antes das suas considerações finais. A questão da pontuação na carteira, a supressão do direito de dirigir e a corrupção também. Todo mundo fala, olha, vai ser privado, paga a multa, ficam pontos. Como é que fica isso? Está faltando uma coisa, os 20 pontos só não resolvem. Por quê? Porque as pessoas compraram uma máquina de transferir ponto. Pessoas falecidas, gente que não dirige, o avô, a avó, o pai, o sobrinho, a mulher, enfim, filho, né? Então, tem uma forma de você praticamente zerar isso aí, que é pontuar o veículo.
Se na minha casa eu tenho um veículo que teve 20 pontos comigo, aí a mulher tem mais 20, o filho tem mais 20, tudo mentira, eu que estou dirigindo. Eu só estou transferindo a pontuação. Então teria que ter um limite para o veículo. Eu não sei qual seria. Se seria 40, 50 pontos por ano. Aquele veículo seria um veículo de alto risco, porque todas as pessoas que estão conduzindo ele estão sujeitas. Você percebeu? Não entendi. Faltou isso aí no código. Nem me vem com essa conversa tua, viu? Deputado Carlão, sua última pergunta e já emendando a sua consideração. Eu quero agradecer a sua presença, participar, porque é uma coisa... que é muito claro e objetivo nessas colocações. Mas eu fiz enquanto prefeito, uma coisa legal. Eu contratei um policial militar, não era policial militar, uma roupa muito parecida com policial militar, e nós fizemos em 10 escolas municipais um talionarinhozinho de multa e demos para os filhos. Ah, eu já vi isso aí em uma outra cidade, agora não me chegava recordo. no fim do mês, ele tinha que entregar para a professora. É impressionante. O pai fica roxo, fica com vergonha. Com certeza. E isso nós medimos 6 meses. Eu acho que é uma coisa boa, porque veio diminuindo gradativamente. A gente não conseguia medir se o menino parou de anotar. Cansou, né? Ou se realmente o pai começou a ver, poxa vida, eu não posso fazer essa conversão que meu filho vai marcar. E eles marcam. Quando eu falo em fiscalização, veja bem, a fiscalização, uma fiscalização associada sempre com a educação. Você tem que fazer ação educativa permanente de rua, de mídia, mas se não houver fiscalização, só a educação não resolve. Elas têm que trabalhar juntas e junto com a questão da engenharia, né? Sua saudação, deputado Marco Aurélio? Bom, também agradecer a sua presença. Diz que em planejamento estratégico, aquilo que não tem solução, solucionado está. Então, para a gente terminar esse bloco, em ordem de preferência de ações, as 3 principais ações que, na sua opinião, nós temos que começar a fazer ou implantar para diminuir esse problema, atenuar o problema, para lá na frente ter resultados melhores. Adorei sua pergunta. Em primeiro lugar, dar prioridade ao pedestre como está previsto no Código. Isso a cidade de São Paulo começou, mas acho que ainda está muito devagar, muito homeopático. Todas as entrevistas que falam comigo, eu sugiro que isso vá para toda a cidade. Peço auxílio do CPTRAN, pelo amor de Deus, ao invés de mandar 500 policiais para tomar conta de torcedor que quer se matar, com todo respeito, deixe eles irem para o estado e lá eles fazem o que eles quiserem. É um evento privado. A área pública que está com problema, inclusive na madrugada. Então, volto a insistir. Você compraria um carro zero produzido de madrugada e fim de semana? Depende. Se o controle de qualidade estiver funcionando, sem problema. Então, no trânsito hoje, eu acho que a gente está se omitindo totalmente. Você teria que ter fiscalização 24 horas, aí envolve CT e Polícia Militar, e sábado e domingo. Segunda medida, isso é um consenso na área dos transporteiros. Qualquer via que passe 30 ou mais ônibus por hora por sentido, já viabiliza uma faixa exclusiva de ônibus. Não precisa nem obra. Coisa que está em falta. Pintada. Aquela Tupiniquim pintada. 30, 40 ônibus por hora? Por que isso? Acima de 30. 30 vezes 35, todo mundo sentadinho, dá 1.050 pessoas. Uma faixa de automóvel, pela experiência que eu tenho de 35 anos de tráfego aí, não passa mais do que 800 a 900 em via semaforizada. Com ocupação de 1,4, a gente chega mais ou menos nesse número, 1.000 a 1.100 pessoas. Então, se eu tenho 800 a 900 automóveis congestionando uma via, eu troco por um ônibus passando a cada 2 minutos ali, todo mundo sentadinho, bonitinho. Deputado Beto Tricoli, sua saudação antes das considerações finais. Sobrou pouco tempo, é evidente, mas eu vou agradecer, cumprimentar, acho que foi muito produtivo aqui. Gostaria de ter abordado as questões mais do ponto de vista do tributário, da cobrança e das responsabilizações. Por exemplo, das concessões de transporte público, porque a lei regulamenta, propõe regulamentações. Nós temos muitos modais não regulamentados nem concessionados, né? Seja transporte coletivo interurbano, transporte intermunicipal, interestadual, né? Tem obrigatoriedade de investimento dessas concessões em benefício do usuário, né? E a participação efetiva, popular, nos mecanismos que decidem a tarifa. Mas eu sei que isso é polêmico. Assunto para um outro programa como esse, deputado. Até para um outro programa. É isso aí. Agradecer a participação e cumprimentar aí pela... Horácio, 1 minuto de considerações finais, o que faltou dizer pelo sagrado direito do pedestre. A gente não deve esperar
a mudança nossa como condutor, eu também sou condutor e sempre pedestre. Nasci e vou morrer pedestre. Então eu acho que se a gente está decidido a dar prioridade ao pedestre, eu tenho que tomar todos os cuidados, colocar a gente em campo, ação educativa e fiscalização, não só em pedaços de uma área onde eu vá divulgar essa campanha. Porque isso pode levar a uma falsa segurança para as pessoas que estão atravessando em bairros isolados e lá elas vão correr risco de serem atropeladas. E a questão de que cruzamento com semáforo para veículo tem que ter o bonequinho verde e vermelho com o tempo adequado para o pedestre. E o transporte coletivo na superfície, para mim, é o grande respiro que o país precisa. Metrô, trem, monotrilho, VLT, é para altas demandas. A maioria das cidades não tem corredores com demanda com mais de 20 mil passageiros hora sentido. Abaixo disso, você consegue resolver tudo com ônibus na superfície, sem precisar colocar o usuário lá em cima. Voltaremos ao tema. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Horácio, muito obrigado por seus esclarecimentos. TV Assembleia já deixa de pronto um convite para uma outra oportunidade tão profícua quanto essa. Muito obrigado. Obrigado também à presença dos deputados. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.